Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 18 de dezembro de 2025. Irmãos, nesta manhã queria comentar com vocês, falar com vocês algo que Deus ele colocou no meu coração. Irmãos, muitas das vezes nós temos a fé para poder iniciar alguma coisa, para poder iniciar um sonho, um projeto, ou até mesmo, irmãos, você que está aqui, você decidiu ser um cristão. E, irmãos, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é muito bom nós servirmos a Deus. É muito bom nós decidirmos entregar nossa vida para Deus. Mas, irmãos, sabe o que é interessante? Iniciar alguma coisa, algum sonho, algum projeto, iniciar a sua caminhada cristã, irmãos, é algo muito fácil. Mas o problema é nós mantermos essa caminhada, é nós continuarmos naquele sonho, naquele projeto. É muito fácil, irmãos, casar. O difícil mesmo é manter um casamento, não é verdade? É muito fácil você abrir uma empresa, mas o difícil é você mantê-la. Irmãos, na vida cristã também é a mesma coisa. É muito fácil, irmãos, você iniciar a sua vida com Deus. É muito fácil, irmãos, você falar que é um cristão. O difícil, irmãos, é você se manter de pé. O difícil é você continuar ao longo dos anos, ao longo do tempo, continuar nessa caminhada cristã. Eu queria, irmãos, contar a vocês uma passagem na Bíblia que fala exatamente do que eu estou falando. Pedro, irmãos, ele caminhou sobre as águas. Eu acredito que você conhece essa passagem. Jesus, ele aparece andando sobre as águas. Os discípulos estão no barco e eles ficam amedrontados, achando que é um fantasma. E Pedro, irmãos, ele vê Jesus. Jesus, ele fala: não tenha medo, sou eu. Mas Pedro, irmãos, ele duvida e fala com Jesus: se for tu mesmo, fala que eu vá até o Senhor. E Jesus, irmãos, ele fala: então venha, Pedro. E Pedro, irmãos, naquele momento, ele começou a andar sobre as águas. Ele sai do barco, ele começa, irmãos, a andar sobre as águas. Eu acredito, irmãos, que Pedro, ele chega até a metade do caminho, ou talvez, irmãos, ele chega até mesmo bem próximo de Jesus. A Bíblia não fala a distância que Pedro percorreu, mas nós sabemos, irmãos, que Pedro, ele começa sim a andar sobre as águas. Mas em determinado momento, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele começa a reparar nas ondas, no vento, na tempestade. E naquele momento, irmãos, Pedro, ele começa a afundar. E por que ele começa a afundar? Irmãos, porque ele vê que ele está andando sobre as águas. Algo, irmãos, que um ser humano comum não consegue fazer. Algo, irmãos, que o ser humano comum, ele não pode fazer de si mesmo. Isso vai contra as leis da física, a lei da gravidade. Isso vai contra a ciência. Isso vai contra, irmãos, nosso entendimento, nosso raciocínio. Mas, irmãos, não é pelo fato de Pedro estar fazendo algo impossível aos olhos humanos que Pedro, ele começa a afundar. Não é, irmãos, pela falta de fé que Pedro, ele começa a afundar. Porque Pedro, ele teve fé, na verdade. Porque se ele não tivesse fé, ele nem começaria a andar sobre as águas. Não é verdade? Pedro, ele tinha fé, ele teve fé naquele momento. Mas o que derrubou Pedro, irmãos? O que fez Pedro afundar? Foi quando, irmãos, Pedro, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema.
Sim, irmãos, na hora que Pedro, ele começa a olhar para o problema, Pedro, ele começa a afundar. Irmãos, eu acredito que tem pessoas aqui nessa manhã que, em vez de olhar para Jesus, ela está olhando para o problema. Tem pessoas, irmãos, aqui nesta manhã que está escutando essa mensagem. E essa pessoa, irmãos, ela está desesperada. Talvez, irmãos, é você mesmo que está ouvindo essa mensagem. Você está desesperado. Você olha para o problema, você olha para suas contas, para suas dívidas. Você olha para a sua vida espiritual, você fala, eu não vou dar conta de permanecer. Eu não vou dar conta de continuar a minha caminhada cristã. Você olha para o seu casamento, você fala, não tem jeito. Não dá para conviver com essa pessoa. Não dá para conviver. Você que é mulher, você fala, não dá para conviver com esse marido. Você que é homem, você fala, não dá para conviver com a minha esposa. Irmãos, você foca no problema, em vez de você olhar para a solução. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. Sim, irmãos, está escrito lá em João capítulo 15, versículo 5. O próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. Sabe, irmãos, quando as coisas ela começam a dar errado, é quando você começa a olhar para o problema e não olhar para Jesus, a solução do problema. Irmãos, Jesus, Ele é a solução do problema. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para a situação, nós olhamos para o problema que nós estamos passando e nós começamos a dar ênfase, nós começamos a dar foco no problema que nós estamos passando. Mas Jesus, irmãos, Ele está todo o tempo querendo nos ajudar. Sim, irmãos, Jesus, Ele está a todo momento, a todo instante, querendo nos ajudar a resolver o nosso problema, a nossa situação. Mas em vez de nós olharmos para Ele, nós olhamos para a adversidade. Nós olhamos para a tempestade, nós olhamos para o vento, nós olhamos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E Jesus, irmãos, Ele está na nossa frente, de braços abertos, querendo te ajudar, querendo me ajudar a resolver esse problema. Mas nós, irmãos, nós ficamos presos nas circunstâncias, que nós começamos até mesmo a limitar a Deus. Sim, irmãos, nós estamos tão atolados, nós estamos tão inundados de problema, que nós começamos a limitar a Deus. Nós achamos que Deus ele não consegue resolver. Foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos. Pedro, ele começou a olhar para o problema. Ele até começou acreditando que ele poderia andar sobre as águas. E ele andou, ele começou a andar. Mas, irmãos, no meio do caminho, ele começou a reparar nas adversidades. Em vez dele continuar com os olhos fixos em Jesus, eu acredito, irmãos, que ele estava com os olhos fixos em Jesus. Mas na hora que ele começou a sentir aquele frio na pele daquele vento, ele começou a reparar no problema. E começou a limitar o poder de Deus. Irmãos, quando nós olhamos mais para o problema do que para Jesus, que é a solução do problema, nós começamos a limitar a Deus. Irmãos, Deus, ele não tem limites. Deus, ele tem todo o poder. Irmãos, Deus ele tem poder para fazer o que Ele quer. Mas muitas das vezes quem limita Deus somos nós. Irmãos, Deus ele só vai fazer algo na nossa vida se nós tivermos fé, se nós acreditarmos que Ele pode resolver a nossa situação, resolver o nosso problema. É o que está escrito, não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, Deus ele tem poder para tudo. Mas se você não acreditar que Ele tem poder para resolver a sua situação, para resolver o seu problema, então, irmãos, Deus ele não vai poder fazer nada. Não porque Ele não tem poder, é porque você não acredita. E foi como, irmãos, eu acabei de dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, irmãos, você não consegue extrair de Deus o seu milagre, extrair de Deus a solução para o seu problema. Irmãos, eu não sei o que você está passando,
Mas eu acredito que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Eu acredito que Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa manhã. Não olhe para o problema, olhe para a solução. Irmãos, é muito fácil nós começarmos algo. É muito fácil, irmãos, nós começarmos a nossa caminhada cristã. O difícil mesmo, irmãos, é manter. O difícil mesmo, irmãos, é continuar firme. Mas, irmãos, não olhe para o problema. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã, você está cansado, você está sobrecarregado. Você tem orado e nada acontece. Você tem feito de tudo. Você tem ido à igreja, você tem jejuado, você tem tudo você tem feito, mas você não encontra resultado. Irmãos, continua olhando para Jesus. Por mais que você não esteja vendo resultado, irmãos. Porque, irmãos, no momento certo, Deus, Ele vai te tirar dessa situação. Jesus, irmãos, Ele não impediu Pedro de sentir o gelado daquele vento, o frio. Jesus, irmãos, Ele não impediu Pedro de olhar para a tempestade, para as ondas, não. Da mesma forma, irmãos, que Deus, Ele não vai nos impedir de passar por aflições. Não, pelo contrário. A palavra do Senhor vai dizer que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas, irmãos, a escolha é sua de olhar para o problema ou de olhar para a solução do problema. Irmãos, escolha olhar para Jesus. Escolha, irmãos, estar com os olhos fixos em Jesus. Por mais, irmãos, que o seu barco ele esteja balançando. Por mais, irmãos, que o problema esteja inundando a sua mente. Mas, irmãos, continue ainda olhando para Jesus. Porque Jesus, irmãos, é Ele que vai te ajudar. Não olhe para o problema. Amém, irmãos? Eu queria orar com você aqui nessa manhã. Irmãos, nós vamos fazer uma oração de entrega. Sim, irmãos, nós vamos fazer uma oração de entrega. Entregue, irmãos, o seu problema para Jesus. Lance sobre Jesus o seu fardo. Porque, irmãos, eu estou vendo um fardo muito pesado. Deus está mostrando aqui um fardo muito pesado. Mas, irmãos, jogue esse fardo sobre Jesus. Porque Jesus, irmãos, Ele está aqui para te ajudar. Não viveis ansioso, preocupado. É uma preocupação, é uma ansiedade tão grande que está na sua vida. Irmãos, não deixe isso te abater. Não deixe, irmãos, lance sobre Jesus. Nós temos que lançar, irmãos, sobre a cruz toda a nossa ansiedade, todo o nosso problema. Irmãos, lance sobre Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Ore comigo, ore com fé. Lance, irmãos, o seu problema a Deus, porque Ele vai resolver. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Deus, eu oro aqui pela vida deste ouvinte, desse irmão que escutou essa mensagem, ó Deus. E nós entendemos, ó Deus, que para nós permanecermos na presença do Senhor, Pai, nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Deus, nos ajude a estar com os olhos fixos em Ti, ó Pai, para que nós não venhamos olhar para o vento, para a tempestade. Ó Deus, esse irmão que está passando por vento na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual, que o Senhor, Deus, vem neste momento, abrir os olhos deste ouvinte, abrir os olhos espirituais, ó Deus, deste irmão, para que ele venha olhar fixamente para Ti, ó Deus. Que a tempestade, ó Deus, não venha alcançar esse irmão, porque ele está com os olhos fixos no Senhor. Ó Deus, aquele que está com os olhos fixos em Ti, esse, ó Deus, é que permanece. Esse é que continua. Porque, ó Deus, nós sabemos que o difícil não é nós iniciarmos algo. É muito fácil, ó Deus, nós iniciarmos um casamento, nós nos casarmos. Difícil mesmo, ó Deus, é permanecer casado. Deus, é muito fácil iniciar uma empresa, iniciar um projeto, um sonho. O difícil mesmo, ó Deus, é permanecer. Mas, ó Deus, que nós venhamos permanecer. Que as tempestades, ó Deus, elas não venham nos derrubar. Que o vento
gelado, ó Deus, que bate na nossa pele. Não venha, ó Deus, ser maior do que a certeza que nós temos de quem o Senhor é. Sim, ó Deus, porque quando nós não temos certeza de quem o Senhor é, nós ficamos paralisados no meio do caminho. Nós ficamos estacionados no meio do caminho. Mas quando nós temos certeza, ó Deus, de quem o Senhor é, nós avançamos, nós vamos em frente. Porque nós temos certeza que o Senhor não falha. E Deus, que isso venha estar concretizado nos nossos corações. Concretiza, ó Deus, isso nesse coração, no coração desse ouvinte, no coração do nosso irmão, da nossa irmã, para que no momento, ó Deus, da adversidade, nós venhamos estar com os olhos fixos no Senhor e não sermos, ó Deus, derrubados pela tempestade. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu te louvo e desde já, ó Deus, te agradeço. Segura nas nossas mãos, ó Deus, para que nós não venhamos ser derrubados por nenhuma adversidade. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém. Vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.